Salmo de número 24. Amém? Glória a Deus. Esses dias nós estamos numa campanha de oração, de jejum, amém? E uma das coisas que nós temos colocado diante de Deus aqui nas orações é que Ele venha falar conosco, amém? Nesses dias. É algo pelo qual nós precisamos sempre estar orando a Deus. Porque a oração traz respostas de Deus para nós. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Nem sempre você vai ter as respostas no momento que você está orando. Mas quando você orar, fique certo de que Deus vai responder. Amém? E nesse dia nós temos orado a Deus para que Ele nos aplume, para que Ele nos alinhe com o céu. Esse tem sido o desejo do meu coração. Falo aqui para você com toda a sinceridade. Eu quero estar alinhado com o céu. Eu quero estar aplumado com o céu. Porque eu sei que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E não é mais tempo de perder tempo. Não é mais tempo da gente levar as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós precisamos estar aptos para realizar a obra que Deus nos tem chamado. Essa pessoa que está aí do seu lado, olhe para ela. Diga para ela, você precisa estar apto para realizar a obra de Deus. Porque os dias estão chegando ao fim. Jesus está voltando. E é tempo de nós, igreja, estarmos preparados para isso. Aleluia. Salmo 24 é um dos salmos que eu mais gosto. Mas é um dos salmos que mais fala, que mais às vezes me traz temor. Porque se você ler o Salmo 24, e nós vamos fazer isso agora, o salmista no capítulo 3 do Salmo 24, ele faz uma pergunta. E essa pergunta, ela é uma pergunta na qual nós precisamos fazer para nós mesmos, né? A pergunta que ele faz aqui no versículo 3 do Salmo 24 mexe com a gente. Agora, o que é gostoso aqui no Salmo 24, que ele não só faz a pergunta, mas ele também responde no versículo 4. Então vamos ler aqui o Salmo 24, versículo 3, a pergunta é essa: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Pergunta aqui feita pelo salmista: quem vai habitar? Quem vai subir no monte do Senhor? Quem vai habitar no seu santo lugar? O desejo do coração de Deus é que todos subissem ao monte do Senhor. O desejo do Senhor é que todos habitassem no seu santo lugar, mas nem todos subirão ao monte do Senhor, e nem todos habitarão no seu santo lugar.
resposta aqui do salmista, no versículo 4, ou seja, quem está habilitado a subir no monte do Senhor, e quem vai habitar no seu santo lugar, a resposta é essa: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, este receberá o que, irmãos? A bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aleluia. Meus amados, nós temos aqui no versículo 4 qualificações de quem recebe a bênção do Senhor, de quem estará no seu santo lugar, de quem subirá no monte do Senhor. E eu quero hoje poder me ajudar, porque a palavra é uma espada de dois gumes, ela vai para lá e vem para cá. Quando eu estou estudando a palavra de Deus, vem um temor muito grande no meu coração. Eu começo a fazer da palavra de Deus um espelho para a minha vida. E quando eu vejo que tem alguma coisa aqui que eu não estou fazendo naquele exato momento, eu peço a Deus misericórdia, porque eu quero estar habilitado para falar aqui para você aquilo que Deus tem falado comigo. O primeiro que se arrepende sou eu, quando eu estou meditando na palavra para trazer aqui para a sua vida. É o primeiro que pensa: nossa, isso aqui é algo que Deus tem falado comigo aqui. Deus tem misericórdia de mim aqui nessa hora, nessa situação. Me capacita aqui, me habilita para que eu possa trazer essa mensagem para a tua igreja com autoridade. Então, essas 4 coisas aqui, elas são fundamentais na vida de quem quer estar de fato preparado, não só para aquele grande dia, o dia que Jesus virá arrebatar a sua igreja, mas para aquele que quer estar habilitado e preparado para a qualquer momento entrar na presença de Deus e desfrutar da sua presença e da sua glória. Porque Deus não quer que a gente esteja preparado só para aquele grande dia. Deus quer que a gente esteja preparado para a qualquer momento a gente poder estar na presença dEle sem que nada venha nos atrapalhar. Deus quer que a gente esteja preparado para todo momento. Aleluia. Então, a primeira coisa aqui no versículo 4 que o salmista diz, para quem de fato quer estar habilitado ou preparado para subir no monte do Senhor, a primeira coisa é aquele que tem as mãos limpas. Ter as mãos limpas aqui, eu fui estudar aqui o que significa ter as mãos limpas. Ter as mãos limpas, que sentido é esse? O que significa isso? Que expressão é essa? Eu fui estudar que naquela cultura hebraica, ter as mãos limpas é o mesmo que ter integridade. É claro que ter as mãos limpas, no sentido literal, é você ter as mãos bem lavadas, sem nenhuma mancha, sem nenhuma sujeira, mas trazendo para o sentido lá, que significava isso para eles, ter as mãos limpas, era ter integridade. E essa palavra integridade, ela é sinônimo de honestidade. Então, nós cristãos, uma das coisas que nos habilita para entrarmos diante de Deus é sermos honestos.
precisamos ser honestos. E a gente precisa analisar as nossas ações, em tudo aquilo que a gente fizer, em tudo aquilo que a gente pensar. A gente precisa analisar para ver se de fato temos sido íntegros ou inteiros, né? Inteiros. Se estamos sendo verdadeiros naquilo que estamos fazendo. Quando a gente fala de integridade ou de honestidade, é algo que diz respeito ao próximo. Integridade, honestidade é algo que diz respeito às minhas relações. Eu sou honesto com o meu trabalho, eu sou honesto no meu casamento, com a minha esposa. Eu sou sincero, honesto, eu sou verdadeiro. Não existem gambiarras, não existe nenhum jeitinho, não existe nada encoberto entre mim e o meu próximo. No que diz respeito à minha profissão, por exemplo, ser honesto, ser íntegro, é você fazer a coisa certa, é você fazer a coisa correta, mesmo que você esteja só, que ninguém esteja vendo você. As pessoas podem não estar vendo o que você faz, mas Deus está vendo o que você faz. Conta-se uma história, né, de um pai que foi roubar milho. E ele levou o filho para roubar milho. Quando ele chegou lá na fazenda para roubar milho, ele disse: meu filho, olha, fique aqui vigiando, para ver se não vem ninguém. Fique vigiando. E aí quando aquele homem chegou lá, e antes de pegar o milho, ele olhou para frente, ele olhou para trás, ele olhou para a direita, ele olhou para a esquerda. E aí quando ele ia pegar o milho, o filho dele gritou: pai! Aí ele olhou para trás e disse: o senhor se esqueceu de olhar para o alto. Porque os homens podem não estar vendo o que estamos fazendo, mas existe um Deus que é conhecedor de todas as coisas e que nos conhece nos mínimos detalhes da nossa vida, inclusive sabe dos nossos pensamentos e das nossas motivações, das nossas intenções. Deus nos conhece. Nós não temos como fugir de Deus. A palavra diz que não há nada em oculto que não há de ser revelado. Existem coisas que serão reveladas ainda aqui na terra, mas existem coisas que vão ser reveladas lá na eternidade. E é melhor nós passarmos um pouquinho de vergonha aqui na terra, do que quando nós chegarmos na eternidade, ao sermos revelados, venhamos perder aquilo pelo qual nós lutamos a vida inteira. Integridade diz respeito a isso, irmãos, a você ser correto, não porque as pessoas estão vendo você ser correto, mas porque existe um Deus que vê todas as coisas, um Deus que é onipresente. Esse é um dos atributos de Deus, a onipresença. Deus, Ele está em todos os lugares, mesmo que ninguém esteja vendo você. A maneira que você está agindo, a maneira que você está negociando, Deus, Ele vê. Deus é Deus que vê. Olhe para essa pessoa e diga: Deus vê. Deus vê. Aleluia.
Ser íntegro e ser honesto é ser verdadeiro profissionalmente. Ser íntegro e ser honesto é não haver segredos entre você e o seu cônjuge. Ser íntegro e ser honesto é você falar a verdade sempre. Ser íntegro e ser honesto é você honrar os seus compromissos e as suas promessas. Ser íntegro e ser honesto é você fazer ao outro o que gostaria que fizesse a você. Ser íntegro e ser honesto é não tomar o que não lhe pertence. Isso é o que o salmista está dizendo aqui no Salmo 24, no versículo 4. Aquele que tem as mãos limpas, aquele que é íntegro. Você, nos mínimos detalhes, você é íntegro. Até mesmo nas pequenas coisas, você é íntegro. Existem coisas que às vezes a gente não considera um pecado grave. Mas a Bíblia diz em Cantares, capítulo 2, versículo 15, que são as pequenas raposinhas que fazem mal às vinhas. Às vezes, eu vou falar aqui para você, mas a gente às vezes não considera isso algo tão grave, porque afinal de contas o valor não é muito alto. Mas 10 centavos que você coloca na sua carteira, no seu bolso, de forma ilegal, 10 centavos de forma ilegal é falta de integridade e de honestidade. 10 centavos é um valor tão pequeno, ninguém sente falta de 10 centavos. Mas o Senhor Jesus disse, irmãos, que nós precisamos ser fiéis até no pouco. No pouco. Às vezes nós somos provados e caímos em tentações em valores tão pequenos, não é verdade? Em coisas tão pequenas, irmãos. Tão pequenas. Às vezes você não está traindo a sua esposa, você não está adulterando assim, fisicamente. Mas só de você dar uma olhadinha e você cobiçar aqui dentro do seu coração, você já está sendo desleal. Você gostaria que a sua esposa cobiçasse outros homens assim? Não, mas é rapidinho, é só um pouquinho. Ninguém gostaria, então não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse a você. Pequenas coisas. Pequenas coisas que a gente faz. É uma pequena mentira que a gente conta. Eu vou já falar disso daqui a pouco. Pequenas coisas. Para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Se é desobediência aos princípios da palavra, então é pecado. Seja por uma coisa tão pequena como por uma coisa grande. Deus quer que a gente seja íntegro, correto, leal, fiel, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes coisas. Amém? Às vezes a gente recebe R$1. Por ser R$1, a gente não tira os 10 centavos de dízimo. Mas os 10 centavos é de Deus. Às vezes a gente está querendo acertar nas grandes coisas, mas não está se ligando que nas pequenas a gente está errando. Irmãos, e Deus liga muito para as pequenas coisas. Deus se importa muito com as pequenas coisas. Deus é detalhista, irmãos. Deus é muito detalhista. Muito detalhista.
O universo, por exemplo, a Terra, ela é formada por pequenas coisas. Pequenas coisas. Deus é detalhista demais, irmãos. Ele é extremamente detalhista. Então a gente precisa analisar nossas vidas. Espera aí, onde é que eu estou errando? Que eu não estou conseguindo enxergar, por ser algo que na minha mente, no meu pensamento é pequeno, não tem muita significância, não tem muita importância. Procure. Se você pegar um copo com água limpa, a água está limpa, e a gente pegasse ali um pouquinho de lama, mas bem pouquinho mesmo, irmãos, assim, menos do que uma gota de lama, assim, bem pouquinho, pegasse um pouquinho de lama, aquela lama suja, e pingasse, você beberia dessa água? Beberia ou não? Mas a água está 99,99% pura. Você não beberia por causa desse 1%? Sim ou não? Você não beberia por causa desse 1%? Não beberia. Porque esse 1% pode ter uma bactéria, pode ter um vírus, pode ter alguma coisa que pode prejudicar a tua saúde. É ou não é verdade? Sim ou não? Um pouquinho só. Como disse o apóstolo Paulo, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento. Você bota um pouquinho assim, um pouquinho. Nós precisamos analisar nossas vidas, irmãos. Eu não quero o que não é meu. Eu não quero prejudicar ninguém para me dar bem. Eu não quero nada que não vem do céu para minha vida. O que vem do céu para mim vem de Deus, e o que vem de Deus para mim é algo correto, é algo honesto, não é algo desleal. Aleluia. É algo correto, é algo honesto, é algo que vem com integridade, é algo que vem com honestidade, é algo que vem com o suor do meu trabalho, com aquilo que eu combinei com os meus patrões, com os meus líderes. Foi aquilo que eu assinei no papel. Se é 8 horas que eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar 8 horas, porque é o que está assinado. Porque tem gente que quando o patrão não está vendo, ele não trabalha, ela não trabalha, ele não faz, ela não faz, porque não tem ninguém vendo. Existem pessoas sofrendo na área financeira porque é desonesto, porque é desleal, porque não cumpre com a palavra, não cumpre com a promessa, não é íntegro, não é inteiro. E Deus está vendo. Deus vê as pequenas coisas. Diga comigo: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós somos dignos de misericórdia e dignos de compaixão. Senhor, tem misericórdia. Aleluia. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, segunda coisa agora, e que tem o coração puro. Aleluia. Aquele que tem o coração puro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16.
Amém? Versículo 7 diz assim, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde, irmãos? Para o coração. Deus olha para o coração. Quando Deus olha dos céus para nós, Ele olha diretamente para dentro do seu coração. Ele não olha para a sua performance. Eu já me enganei muitas vezes, irmãos, com pessoas, porque olhei para a sua performance. Porque nós, homens, não conseguimos ver o coração. É possível uma pessoa ser limpa de mãos, mas suja de coração? É possível. É possível uma pessoa ser íntegra, ser correta, cumprir com as promessas, ser fiel. É possível. Tem muita gente, por exemplo, lá fora, que nem crente que é limpa de mãos. Existem pessoas corretíssimas, que não conhecem Jesus, que não são de Deus ainda, que ainda não foram salvas ainda. Existem pessoas corretíssimas, que na visão do homem, qualquer um podia dizer, só falta aceitar Jesus, né? Se falta aceitar Jesus, falta tudo. Amém? Agora, veja bem aqui, irmãos. Deus disse para Samuel estava procurando o novo rei para ungir. Deus tinha dito para Samuel que já tinha encontrado um novo rei para substituir Saul no trono de Israel. E olha só como Deus disse para Samuel: Samuel, encontrei um homem que é segundo o meu coração. Samuel estava falando de quem? De Davi. Só que Deus não disse para Jessé que era para Samuel que era Davi. Deus disse para ele ir até a casa de Jessé, que Jessé teria um filho que seria rei. E quando Samuel chegou, ele olhou logo para a aparência, para a estatura, porque Saul era um homem não diz que o outro é bonito, né? O homem diz que é presença. Ele era presença, né? A Bíblia fala que ele era muito formoso, que ele era altão, tinha os cabelões bonitos e tal. E aí quando Samuel viu, né, esse filho aqui de Jessé, ele atentou logo para a sua aparência. Está aqui diante de mim, ungido do Senhor. E logo Deus repreende Samuel: epa, esse daí eu rejeitei, porque ele pode ter aparência de rei, ele pode ter voz de rei, ele pode ter atitudes de rei, mas ele não tem coração de rei. Eu o rejeito. Eu o rejeitei. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Agora eu quero te perguntar: Davi era perfeito? Davi era perfeito? Não. Davi era um homem falho, tão falho quanto eu e você. Mas o que caracterizava Davi como um homem segundo o coração de Deus? O que caracterizava Davi como um homem segundo o coração de Deus não era que Davi não tinha erros, não tinha falhas, mas era que Davi, ao errar,
logo percebia seu erro e logo se colocava diante de Deus numa atitude de humilhação, de contritamento, numa atitude de quebrantamento. Veja bem aqui no Salmo 51, queria que você visse lá no Salmo 51, uma coisa que Davi pediu a Deus, em um momento de arrependimento, por causa de um pecado gravíssimo que ele cometeu. Davi merecia a morte por causa desse pecado. Davi merecia perder o trono por causa desse pecado. Ele merecia ser apedrejado por causa desse pecado. Mas Davi não se importa com nada disso. A única coisa com a qual Davi se importava era em perder a presença de Deus na sua vida. Mas olha só o que Davi pediu a Deus no Salmo 51, no versículo 10. Salmo 51, versículo 10 diz assim, olha: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Diga glória. Preocupação de Davi, ele não se preocupa em esconder, ele não se preocupa com o trono, ele não se preocupa se vai morrer, ele não se preocupa com sua riqueza, com seu tesouro, com a sua posição. Ele se preocupa em pedir a Deus um coração puro. Se você ler o Salmo 51 inteiro, é um dos salmos mais bonitos da Bíblia, porque a gente vê ali alguém contrito, arrependido diante de Deus, porque só Deus pode nos dar um coração puro. Um coração puro é criado em nós através de uma palavra chamada arrependimento. Do que nós precisamos nos arrepender? Jesus disse em Mateus capítulo 15, veja bem lá, Mateus capítulo 15, do que a gente precisa se arrepender? Por que eu preciso pedir a Deus um coração puro? Por que eu preciso pedir a Deus um coração puro? Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Versículo 18. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina quem? O homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Olha só o que Jesus vai dizer aqui: mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, Jesus estava sendo questionado porque ele comia sem lavar as mãos. E Jesus foi lá e respondeu para eles, porque aquilo era parte das tradições religiosas dos homens, e eles ficavam julgando as pessoas por tudo. E aí Jesus foi logo na raiz do problema. Vocês sabem o que é que contamina o homem? O que contamina o homem é o que sai da boca do homem, não é o que entra. Porque é do coração que procede os maus pensamentos. Tem um versículo de Provérbios que diz que é do coração que procedem as saídas da vida. Então, os maus pensamentos, a raiz do pecado, a raiz de todo pecado que você pratica, que você comete, procede do seu coração.
Então olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: o seu coração é mau. Por que nós precisamos nos arrepender? Porque nós temos um coração impuro, um coração sujo, um coração ímpio, um coração mau. Lá em Jeremias, Deus disse que tiraria de nós o coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne, um coração disposto a obedecer. Aleluia. Nós precisamos desse novo coração. Por quê? Porque em Mateus capítulo 5, você está em Mateus 15, vá para Mateus 5. Por que nós precisamos desse coração? Desse coração puro? Porque em Mateus capítulo 5, no versículo 8, nas bem-aventuranças, Jesus disse assim: olha, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Diga: eu quero ver o Senhor. Mas para você ver o Senhor, você precisa purificar o seu coração. E se purifica o coração com arrependimento, com humilhação diante do Todo-Poderoso. É você chegar diante de Deus. É você chegar diante de Deus e buscá-lo com todo esse coração ruim que você tem, que eu tenho. Buscá-lo com todo o coração. Inclusive, Tiago nos dá a receita aqui. Tiago capítulo 5. Amém? Tiago capítulo 5. Opa, é 4, desculpe. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 8. Amém? Como é que eu faço, pastor, para me ter um coração novo, um coração puro? Como é que eu faço para ser uma pessoa nova, da qual de dentro do meu coração venham sair coisas boas e não coisas ruins? O que eu tenho que fazer? A receita está aqui em Tiago capítulo 4, versículo 8. Amém? Tiago 4, 8. A receita é essa para a gente, olha: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Diga glória a Deus. Aí ele vai falar o Salmo 24, versículo 4. Ele fala assim, olha: limpai as mãos. Como a gente falou, mudem as atitudes de vocês, sejam honestos, sejam íntegros, falem a verdade, sejam corretos naquilo que vocês fizerem. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, o que ele manda fazer? Purificai o quê? O coração. Como, pastor? Ele diz assim, olha: senti as vossas misérias. Sinta as suas misérias, as suas impurezas, sinta elas, irmãos. Uma das coisas que o jejum faz é mostrar para a gente quem a gente de fato é. Quando você começa a jejuar, você começa a perceber que você é uma pessoa chata, ignorante, impaciente, comilona, porque você o tempo todo está querendo comer. Você começa a perceber tanta coisa. O jejum, ele é para isso. Senti as vossas misérias, amém? Ele diz: lamentai, lamente, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, e humilhai-vos perante o Senhor, e Ele
vos exaltará. Se tem uma causa do porquê muitas vezes estamos passando por lutas, por apertos, por necessidades, dificuldades, se tem um porquê, é exatamente porque Deus está querendo mudar muitas coisas dentro do nosso coração. Irmão, Deus conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que precisa ser tirado aí de dentro, o que precisa ser arrancado aí de dentro. Ele sabe, Ele conhece. Jesus é especialista em coração, irmãos. Se tem uma coisa que Ele sabe fazer, é limpar coração. Por isso que a igreja dos últimos dias não quer abrir a porta para Ele. Você sabia disso? A igreja dos últimos dias não quer abrir a porta para Jesus, porque ama a iniquidade, porque ama o pecado, e não quer abrir a porta para Jesus. Eu estou falando da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do teu coração. Deixa Jesus entrar dentro desse coração. Deixa Ele fazer uma faxina aí dentro. É claro que fazer faxina é trabalhoso. Fazer faxina requer tempo. Fazer faxina requer muita coisa, muito sacrifício. Mas Jesus precisa fazer uma faxina em alguns corações, irmãos, que estão cheios de entulhos, estão cheios de imundícias, cheios de impurezas, cheios de coisas podres, imundas, fedidas. Jesus quer entrar aí, abre essa porta para Ele entrar. Convida Ele: Jesus, entra aqui dentro, entra aqui dentro, entra aqui dentro. Entra, Jesus, entra, eu te dou liberdade. Entra, não importa, Jesus, o que vai ser de mim. Entra no meu coração, entra na minha vida, entra. O que o Senhor quer mudar? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer expor para fora, que está dentro de mim, mas que está me matando como uma doença, como um câncer, que está destruindo a minha vida espiritual, destruindo, Senhor, o meu relacionamento contigo. Senhor, entra aqui dentro. Purifica o meu coração. Purifica o meu coração, Jesus. É algo que nenhum pastor pode fazer por você. É algo que nenhum médico pode fazer por você. É algo que só Jesus Cristo pode fazer. Só Ele pode entrar aí dentro. E só Ele pode limpar esse coração. Esse coração. Por isso que Deus está dizendo: ei, filho meu, dá-me o teu coração. Deus está falando com você: filho meu, dá-me o teu coração. Deixa eu limpar esse coração. Ou em alguns casos, deixa eu trocar esse coração de pedra e colocar um coração novo. Será que você pode entregar o seu coração? O seu coração é a sua vida. O seu coração é quem você é você. Deus te conhece, Ele quer mudar esse coração, Ele quer limpar esse coração, Ele quer fazer uma faxina. Tem coração que quando Jesus começar a fazer a faxina, vai sair tanto bicho, vai sair tanta cobra, vai sair tanto rato, tanta barata, tudo que não presta vai sair daí. Mas quando sair, diga glória a Deus, quando tiver limpinho, bem arrumadinho, sabe quem vem morar aí? O Espírito Santo. Aleluia. Ele quer morar nessa vida, Ele quer morar aí dentro. E irmãos, se tem algo que Moisés não experimentou, Abraão não experimentou, Davi não experimentou,
Elias não experimentou, Eliseu não experimentou, tantos grandes homens quiseram experimentar, mas não experimentaram Deus habitando dentro do homem. E nós temos hoje esse privilégio de termos o Senhor habitando no nosso coração, fazendo morada dentro de nós. Talvez você diga: mas Deus já habita dentro de mim. E a minha pergunta é: será? Como é que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Quando eu demonstro os frutos do Espírito: o amor, a paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, a fé. É isso que eu tenho demonstrado 24 horas por dia. Nós precisamos ter um coração puro. Glória a Deus, irmãos. Olhe para essa pessoa e diga para ela: você precisa buscar de Deus um coração puro. Busque um coração puro. Um coração puro. Amém? Vamos fazer a oração de Davi? Diga assim: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Irmão, faça isso. Chegue diante de Deus, faça essa limpeza. Algumas vezes nós precisamos fazer umas faxinas na nossa vida. Às vezes a gente tem que fazer umas faxinas mesmo. Amém? Não passe a vida toda sem fazer essa faxina no seu coração. A terceira coisa, nós estamos estudando Salmo 24 a partir do versículo 3. Estamos no versículo 4 aqui. Quem está apto, amém, para subir no monte do Senhor e morar no seu santuário e receber a bênção do Senhor. Salmo 24. Volte lá para o Salmo 24. Vamos correr aqui para a gente não demorar. Aí diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma ao que, irmãos? A vaidade. Tem umas traduções que é um pouco diferente, né? Mas a minha tradução diz assim: que não entrega a sua alma à vaidade. Tem umas que fala aí, parece que aqueles que não confiam nos ídolos. É isso? Está aí na sua? Nos ídolos? Oi? Falsidade tem a ver com vaidade, com o que é vão. Algumas traduções, tem alguma tradução que fala de ídolos aí? Tem, né? Pois é, também tem o mesmo sentido. Por quê? A vaidade é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. É tudo o que desejamos experimentar sem a presença de Deus. Por isso que algumas traduções falam de ídolo, né? Outras de falsidade, ou seja, aquilo que é vão, é em vão. Tudo que é sem Deus é em vão. Eu queria que você lesse comigo, irmãos, um texto da Bíblia muito interessante. Muito interessante. Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2. Você sabe que aqui, o livro de Eclesiastes foi escrito por um homem idoso já. E um homem que não só viveu até chegar na sua fase idosa, mas de um homem
que teve sabedoria na vida e de um homem que experimentou coisa na vida, irmãos. Nós estamos falando aqui de um homem chamado Salomão. E olha só o que Salomão diz aqui. Isso aqui é muito interessante. Marque na sua Bíblia. Quando você estiver meio desfocado de Deus, preocupado com outra coisa, se lembre de ler esse texto aqui que eu vou ler para você agora. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, diz assim: disse eu no meu coração, ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração, como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim, preste atenção agora a partir do versículo 4, olha só. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque que reverdenciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e de províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei-me mais do que todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não los neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Glória a Deus. Então, o que Salomão está falando aqui, irmãos? Salomão foi o homem que experimentou tudo o que qualquer pessoa gostaria de experimentar na vida. Foi o homem que teve tudo o que quis. Ele mesmo disse aqui que ele não, versículo 10, ele diz: e tudo quanto desejaram os meus olhos, não los neguei. Tudo que ele via, eu quero. Ele não só queria, como ele podia adquirir para si, e ele adquiria. Então foi um cara que experimentou de tudo. Só que no fim ele diz: tudo isso era em vão, era vaidade e aflição de espírito. Interessante que Salomão só percebeu o que de
fato era bom no fim da sua vida. Quando ele disse que bom mesmo era o Senhor. Salomão colocou muitas coisas na frente de Deus, inclusive suas mulheres. Eram 700 mulheres e 300 concubinas. Ele diz aqui que tinha um harém. Ele tinha mulher de todo jeito, do jeito que ele queria. Ele tinha um harém de mulheres. E ele disse: tudo era vaidade e aflição de espírito. O que Deus está falando aqui? Quando você começa a colocar outras coisas na sua vida como prioridade, e quando você começa a me deixar, a me abandonar, colocando essas coisas como que se essas coisas fossem preencher o vazio que há no coração de vocês, vocês então perdem a minha essência, a minha glória, a minha presença, e vocês perdem a condição de entrar no meu santo lugar. O privilégio de estar na presença de Deus, nós perdemos quando a gente começa a buscar outras coisas. Todas as outras coisas que essa vida tem para nós. Eu não estou dizendo para você que a vida não tem coisas boas para nós, porque tem muita coisa boa para a gente experimentar nessa terra. Mas desde que Deus esteja em primeiro, desde que Ele seja o primeiro lugar nas nossas vidas. No Salmo 73, eu não estou lembrado do versículo, mas Asaf disse uma coisa, irmão, um versículo que brada no meu coração: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Aleluia. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Eu quero você, Jesus. Eu quero você, Jesus. Eu quero as coisas, irmãos. Seria hipocrisia se a gente chegasse aqui e falasse: olha, eu não quero ter casa, eu não quero ter carro, eu não quero essas coisas. Seria hipocrisia a gente falar que a gente não quer ter, que a gente não quer vencer na vida, que a gente não quer ser relevante na nossa profissão, naquilo que a gente faz. Mas entenda uma coisa: nada é dado ao homem se do céu não lhe for concedido. Repita comigo isso: nada é dado ao homem se do céu não lhe for concedido. Se eu quero receber algo do céu, eu preciso entender que existe uma fonte da qual eu não posso deixar. Como o povo de Israel deixou o Senhor, como ele mesmo disse no livro de Jeremias: o meu povo cometeu 2 crimes. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram suas próprias cisternas rotas que não retêm água. Eles deixaram o manancial de águas vivas, eles trocaram o manancial de águas vivas, o manancial, a fonte, por cisternas rotas que não retêm água. Olhe para essa pessoa e diga: meu irmão, tudo sem Deus é vaidade, é falsidade, é vão, é vão. Aleluia. Diga assim: que o Senhor seja a minha meta principal, o meu alvo principal, o meu desejo maior, o meu bem maior. Que Deus assuma na minha vida o primeiro lugar. Glória a Deus. Quem subirá no monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. E qual é a outra coisa? E não jura enganosamente.
Diga comigo: fala a verdade. Não é mentiroso. Que não é mentiroso. Que fala a verdade. Salmo 24. Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Deixa eu mostrar umas coisas para você aqui. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Já vamos terminar. Evangelho de João capítulo 8. Versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Quem encontrou, diga amém. Isso aqui é muito forte que eu vou falar, irmãos. É muito forte. É estreito o negócio. Mas ele diz assim, olha: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Repita comigo: o diabo é o pai da mentira. Jesus está dizendo que os religiosos daquela época, eles tinham por pai o diabo. Por quê? Porque eles eram mentirosos. Então nós podemos aqui dizer que a pessoa que mente se torna filha de quem? Filha de Deus ou filha do diabo? Quem mente é filho do diabo. Diga assim: misericórdia. Alguém aqui quer ser filho do diabo? Então não minta. Jesus disse que sejam as vossas palavras sim, sim, não, não. O que for além disso é procedência de quem? Do maligno. Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Olha só que coisa terrível isso. Cada vez que a gente conta uma mentira, isso é algo abominável ao Senhor. É algo que Ele detesta. Imagine que a gente está ali diante do Espírito Santo, né? O Espírito Santo está ali com a gente, irmãos, e a gente conta uma mentira. Isso é algo abominável a Ele, é algo que Ele detesta. Isso é algo abominável, isso é algo que Ele detesta, Ele logo se afasta. E quando a gente fala mentira, se o Espírito Santo se afasta, quem é que se aproxima? O virgulino. O coisa ruim. Quem se aproxima é o diabo. Aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Pastor, existem algumas mentiras que servem para o bem. Não existe mentira que sirva para o bem.
Mas pastor, se eu falar a verdade, eu estou lascado. Você já está lascado. Se você falar a verdade, Deus vai te ajudar. Porque aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Deus, Ele ajuda quando você fala a verdade. Amém? Salmo 101, versículo 7. Olha só, Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Vou ler novamente. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos, diz o Senhor. Diga: Deus tem misericórdia. Existem coisas que eu não preciso nem falar nada, já está tudo falando por si mesmo. Apocalipse 22, 15. Só para terminar. Apocalipse 22, 15. Do 14, só para a gente ficar com água na boca, do 14 e ficar meio na onda com 15. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Diga aleluia. Agora o versículo 15 é cacetada. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete o que, irmãos? A mentira. Olhe para essa pessoa e diga para ela: não minta, fale a verdade. Mesmo que aparentemente você seja prejudicado, fale a verdade. Porque quem fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Mas pastor, se eu chegar e falar, o que o meu patrão vai fazer? O que o meu marido, a minha mulher vai falar? O que os meus pais vão dizer? Pastor, pelo amor de Deus, misericórdia. Irmãos, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa do Evangelho, porque grande será a sua recompensa. Se a prática da verdade vai me levar a passar alguma luta, alguma tribulação, vale a pena sofrer pelo Evangelho. Aquele marido daquela mulher do filme Quarto de Guerra, quem não viu o filme ainda se lascou, já era para ter visto também. Já está um tempão aí, né? Eu já estou contando o filme todo, toda a mensagem eu prego um pouco do filme. Mas ele agia desonestamente na empresa que ele trabalhava. Quando ele converteu, abriu o coração, ele viu que precisava fazer uma restituição, ele chegou com o pessoal da empresa e colocou lá o que ele tinha feito de forma desleal e desonesta. Por causa disso, ele perdeu o emprego. E ele corria o risco de ir preso. Mas mesmo assim ele foi lá e apresentou a verdade. Ele era o culpado. Ele estava roubando a empresa. Por isso ele estava sendo bem sucedido, porque ele estava agindo de forma desonesta, desleal.
Tinha gente que queria colocar ele na cadeia, a gente ficou com raiva dele, mas ele estava lá: olha, eu vim aqui ter a verdade, agora o que vocês quiserem fazer da minha vida está na mão de vocês, agora eu estou na mão de Deus. E aquele homem foi perdoado, irmãos. Deus abriu uma porta melhor para ele. Aleluia, irmãos. Ô irmãos, que a gente venha, aleluia, falar sempre a verdade, que a gente venha estar preparado. O grande dia está chegando. Nós não podemos ir levando a nossa vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aleluia. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, e aquele que jura, aquele que não jura enganosamente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Você sabe do que nós estamos precisando nesse tempo? Se nós formos ser sinceros com nós mesmos, nós estamos precisando de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O que está escrito lá? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua vida. Deus quer sarar essa terra. Deus quer fazer algo grande, irmãos, nesse tempo. Agora isso depende de nós particularmente. Aleluia, depende de mim, depende de você. Se cada um de nós decidirmos fazer concertos com Deus: Senhor, eu tenho errado tanto, Senhor. Eu sei que a palavra de Deus hoje foi como uma flecha afiada, irmãos. Eu sei que a palavra de Deus hoje veio e doeu um pouco. Doeu um pouco. Em alguns casos doeu muito. Mas isso aqui, meu irmão, é a prova que Deus te ama. É a prova que Deus te ama e que Ele tem um plano grande para você. Deus está te chamando: filho, vem para o arrependimento. Em Isaías a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Analise sua vida nesse tempo. É tempo de se analisar. Aleluia. Não é tempo de julgar as pessoas, não é tempo de apontar o dedo para as pessoas. É tempo de nós tirarmos a trave que está nos nossos olhos. É tempo de nós nos colocarmos diante do espelho que é a palavra de Deus. É tempo da gente colocar o nosso joelho no chão e a nossa cara no pó, diante da presença do Todo-Poderoso, e clamar: a Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Olha para o meu coração. Olha para as minhas atitudes, Senhor. Minhas mãos estão sujas diante da Tua presença. Meu coração está impuro diante de Ti. Minha alma tem sido entregue a coisas vãs. E como eu tenho sido um mentiroso, Senhor. Tem misericórdia. É tempo da gente fazer isso. É tempo da gente buscar uma mudança interior, uma transformação interior. O avivamento vai começar de dentro para fora. Deus quer te derrubar por dentro. Ele quer te curar por dentro. A obra é interior, é dentro de você. O que precisa mudar? É tempo, irmãos. É tempo de nascer de novo. É tempo de se arrepender. É tempo de deixar os pecados. É tempo de buscar a santidade de Deus. É tempo de buscar a face de Deus. Esta é, versículo 6, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. A geração que busca a face de Deus é a geração que não está conformada com o estilo de vida que tem vivido.
É a geração que não está conformada com esse mundo, com este século, mas é a geração que tem transformado a sua mentalidade, a sua metanoia, na transformação do seu entendimento pela palavra, que tem buscado Deus, que tem buscado viver os planos de Deus, que tem buscado experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para você, meu irmão. Fique em pé, vamos orar. Aleluia. Quem subirá no monte do Senhor? Quem subirá no monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Quem? Deus tem falado com a sua igreja nesse tempo, com a sua noiva nesses dias. Deus vai levantar uma geração nesses dias, um povo nesses dias, irmãos. Virá um grande mover de Deus, um grande avivamento. Eu quero fazer parte disso. Eu quero ser um dos que vão trabalhar em prol disso. Eu não quero só receber, eu quero dar de mim para que isso aconteça. É tempo de nós darmos de nós mesmos para que isso aconteça. Aleluia. Feche os seus olhos. Irmãos, vamos fazer melhor. Quem puder, não é todos que podem, eu sei, se coloque de joelho. Quem não puder, se sente na cadeira. Mas vamos fazer um momento de oração aqui. Eu quero que você, meu irmão, você nessa noite chore diante de Deus. Chore diante de Deus. Aleluia. Eu quero que todos, até o Ministério de Dança, pode vir para cá, se coloque de joelhos. Vamos orar, pessoal da intercessão. Aleluia, Jesus. É tempo de nós clamarmos a misericórdia. Eu quero que você ore a Deus nesse momento, pedindo misericórdia, misericórdia, Jesus, misericórdia. O que eu estou fazendo da minha vida, Jesus? Não diz respeito à religião, não diz respeito a vir no templo no domingo, ou na quarta, ou no sábado. Diz respeito a frequentar o monte do Senhor e estar no seu santo lugar, estar na sua presença. Oh Deus, tem misericórdia. Teu povo, Senhor, livra teu povo, Pai de amor. Nos deixes cair a vergonha sobre a tua igreja. Secou a alegria dos olhos, se foi o alimento. Abrindo seu coração diante dele nessa noite. Volta e restitui, ó Pai de amor. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toque a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de orações. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toque a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de orações. Livra teu povo, Senhor. Livra teu povo, Pai de amor. Não deixes cair a vergonha sobre a tua igreja. Secou a alegria dos olhos, se
foi o alimento da terra. Volta e restitui, ó Pai de amor. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de orações. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de orações. Chore, chore, Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e aqueles que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os ministros, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: aonde está o seu Deus? Existe uma trombeta que está sendo tocada sobre o Brasil. É um novo som que se ouve nos céus. É um novo som de arrependimento. O Senhor está chamando a sua noiva ao arrependimento. O Senhor está chamando a sua noiva, que não é tempo mais de brincar com Ele. Não é tempo de você simplesmente cantar canções de apaixonado. Durante muito tempo nós cantamos canções como: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas sabe de uma coisa? Ele quer ver verdade e arrependimento no teu coração. Ele quer que as suas canções sejam coerentes com a tua vida. Ele quer que você não apenas clame a Ele, mas que você chore e viva por Ele. Olhe para aquela cruz ali, queridos. Muitos de nós temos vivido exatamente dessa forma. Temos cantado uma adoração vertical para Deus. Temos falado: Senhor, eu te adoro, eu te amo. Mas sabe de uma coisa? O Senhor precisa descer sobre você o Espírito Santo, porque a única justiça que pode trazer a verdade na tua vida é a justiça da cruz. E quando o poder da cruz vem sobre a tua vida, quando o poder da cruz vem sobre a tua vida, ele transforma você e te traz e te leva ao arrependimento. E sabe o que acontece quando o poder do Senhor vem sobre a tua vida? Horizontalmente, nós sentimos compaixão pelos perdidos. A única forma, queridos, da justiça de Deus vir sobre o Brasil é quando nós olhamos para Ele, mas ao invés de nós adorarmos a Ele, nós deixamos Ele tocar você com a justiça que vem do céu. E Ele vai colocar o seu coração no seu coração e a compaixão por todos do Brasil. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos agora e se arrepender de tentar viver o Evangelho na força do teu braço. Eu quero que você se arrependa. Nós temos que nos arrepender como nação brasileira de tentar cantar canções como eu estou apaixonado, mas sair daqui e não viver essa paixão. Mas sabe de uma coisa? Só o Espírito pode convencer a nação brasileira. Existe uma voz, existe uma canção onde o noivo está cantando para a noiva. E ele está cantando para a noiva: eu vou restaurar você, eu vou rasgar os céus e vou trazer a minha justiça para o teu coração, e vou fazer você arder de paixão e compaixão sobre essa nação. Glória a Deus. Feche os seus olhos por um momento.
Fala, Senhor, quebra-me. Quebra, Senhor. Arrebenta, Senhor. Move, Deus. Quebra vasos nesse lugar, Jesus. Quebra, Senhor, e nos refaz. Quebra e nos refaz, Senhor. Os sacerdotes do Deus. Toca a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de oração. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de oração. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de oração. Chore os ministros de Deus. Chore os meninos. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia.